Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Doralice da Cunha, da disciplina de natação. Nós vamos dar continuidade ao nado de costas neste momento. A nossa aula está iniciando com as características, então, desse nado de costas. Vamos trabalhar a questão dos membros inferiores, a dificuldade de flutuabilidade no nado e os membros superiores. Coordenação, dando sequência então no nosso segundo nado para aprendizagem em sua maioria das escolas no nosso país. É importante estarmos sempre fazendo o processo de observar a questão da segurança do nosso aluno e a questão da confiança. Então, partindo para o nado, a aprendizagem quanto à flutuação do nado de costas. O objetivo nos traz uma proposta de independência, com segurança e confiança na posição de decúbito dorsal. É o único nado que se posiciona desse jeito, ou seja, de costas, né? Decúbito dorsal. E é importante também que a gente trate do retorno à posição em pé, com segurança e sem receio, como também foi realizado na aprendizagem do nado de crawl. O aluno se posiciona de costas e depois, né, ele se sente inseguro porque ele percebe que a água tem uma força, que ele diz, né, e que ela tem a resistência de mantê-lo naquela posição. E isso pode gerar muita insegurança para vários alunos. Na sequência, para se continuar o nado, é importante a gente aquecer uma revisão do nosso nado de crawl realizado na última aula. Todas as aulas a gente deve trazer, né, sempre o que foi aprendido na última aula. No nado de costas, ele vai ter a sua sequência, né, durante a aula de hoje. Mas nós vamos ter uma revisão do nado de crawl no início da aula, para que o aluno relembre, né? E a cada aula a gente vai repetindo o que foi feito a aula anterior. Então, nesse momento, ele pode nadar, né? Um nado completo e alguns exercícios principais do nado de crawl, relembrando então as experiências e as vivências na aula anterior, enfatizando o sincronismo do braço com a respiração e com a pernada constante, estimulando então a progressão e a distância nadada. É importante sempre retomarmos o que vivemos a aula anterior para darmos sequência ao próximo, né, momento da nossa aula. Então, nós temos a questão da preparação para a flutuação do nado de costas. Como foi falado, nós temos alguns alunos que apresentam, né, muita insegurança de ficar de costas. Então, a flutuação é igual e é realizada, né, no processo de adaptação, aonde o aluno mantinha-se de braços, né, afastados, em decúbito dorsal, com as pernas afastadas, numa posição mais favorável de equilíbrio. E aí, nós pensamos, dentro desse processo de flutuação,
Quando ele quiser voltar à posição de pé, né? Ele deverá fazer o quê? Primeiramente, ele inspira e bloqueia a respiração. Ele traz o queixo ao encontro do peito, colocando o rosto na água, trazendo os joelhos ao encontro do peito e faz um movimento forte e vigoroso dos braços, empurrando a água para frente e para cima. E ele imediatamente, então, ele retorna à posição em pé e o rosto sai fora d'água, no mesmo procedimento do nado de crawl, porém na posição em decúbito dorsal. Todos esses aspectos, né, têm que ser aprendidos pelo aluno antes de realizá-los, né? Ele tem que entender essa movimentação. Somente dar seguimento se realmente a gente perceber que o aluno se sente seguro para realizar aquela sequência. Sempre é assim. Na água é um meio, né, como a gente já viu nas nossas aulas, ele é um meio completamente diferente do que o homem está acostumado. Então, a gente precisa olhar muito para a questão da sequência, né, do que fazer, de como proceder. Passamos agora para os exercícios, então, de flutuação do nado de costas, simulando, né, um movimento dos braços em pé, né? Empurrar a água com força e velocidade, né, para frente e para cima. Projetar o quadril para trás. E ele só vai fazer isso no momento que ele se sentir com confiança, né? E o professor também tem que observar isso. Se o aluno está inseguro, ele não vai querer fazer. Então, iniciando o processo de flutuação, próximo à borda, flexionar os joelhos, olhando para cima, os braços afastados, né, na lateral, com as palmas da mão voltada para baixo, deixar o corpo cair, né, para trás, deslizando, num leve impulso com as pernas para trás. Deixar o corpo flutuar de uma forma relaxada. Ele se solta na água e deixa o corpo relaxado. Com as pernas afastadas, braços afastados, numa posição de mais tranquilidade e equilíbrio, sempre olhando para cima. Para levantar, realizar a manobra, né, conforme a gente viu anteriormente, e o professor tem que estar o tempo inteiro, né, conversando, verbalizando sobre cada etapa da manobra para levantar. Então, ele vê o processo, né, o corpo todo estendido, depois vai haver essa ação forte dos braços, né, para baixo e para frente e sobe. E aí faz a flexão, trazendo o rosto, né, para dentro da água, fazendo um agrupamento total do corpo e ficando na posição finalmente em pé. Então ele parte, né, do decúbito dorsal para ficar na posição em pé. Acredita-se que esta posição ela é fundamental para passar a segurança para os nossos alunos
iniciantes. Ninguém vai querer fazer a nossa aula que não sabe como retornar da posição, né? Tanto ventral quanto dorsal. Então, o aluno, ele quer saber como é que ele sai daquela posição, porque eles mencionam a força da água. E a gente sabe, né, que tem a resistência e as leis, né, a física, jogando esse corpo para cima, e isso gera medo para quem não conhece, né, o processo dentro da água. Então, quando eu ensino uma maneira correta, segura de como ele se levanta, fica muito mais tranquilo o aprendizado. Então, próximo exercício apresenta então o deslize, né, com o corpo apoiando-se da borda, um pequeno impulso, estendendo logo, né, a cabeça, mantendo no nível da água e gerando então uma posição bem satisfatória para a flutuação do nado. No fundo da piscina, também é um outro apoio, como a gente viu também no nado de crawl. Ele é um apoio mais difícil, né? Mas aí o aluno, com o passar das aulas, ele já vai se sentir mais seguro e ele vai tentar fazer esse aí. Ou depois, né, quando ele está se deslocando no meio da piscina e afunda, né, cai o corpo, ele impulsiona desta forma, né? Então ele apoia no fundo da piscina e projeta o corpo na posição adequada e vai se deslocando. É importante também relembrar que a flutuação depende muito da composição corporal de cada aluno, né? Então, se eu tiver mais gordura no corpo, eu vou ter um processo de flutuação mais satisfatório. Se eu tiver ossos muito densos e se eu tiver menos gordura, meu corpo vai flutuar menos. Dentro das faixas etárias, né? Na época do estirão, nós vamos flutuar menos, principalmente, claro, os meninos. As meninas, entrando na adolescência, elas vão melhorando os níveis de flutuabilidade, porque vão ganhando mais gordura no corpo, alargando os quadris, e aí então esse processo é facilitado. Mas cada caso é um caso, e a gente tem que analisar para perceber quais os exercícios que nós vamos de forma efetiva trabalhar com aquele aluno. Então, aqui nós ressaltamos que o impulso seja, né, feito para trás, com pouca força, e não para cima, né? O aluno tem uma tendência a querer se jogar para cima. Aí o efeito vai ao contrário, né? Ele vai cair para o fundo para depois ele voltar. E quando isso acontece, ele pode ter um medo, né? Ele pode ficar inseguro. Então a gente não se joga, a gente deita e se desloca, né, para trás, não para cima. Os membros inferiores, então, no nado de costas, eles têm o objetivo, né, do deslocamento com independência e segurança. E que a pernada também cumpra, né, as suas funções, que é deslocamento, que é propulsão, que é equilíbrio. A revisão sempre, né, do nado de crawl completo, né? Quando o aluno está aprendendo costas, ele sempre vai fazer uma revisão e já serve também como um aquecimento.
E aí ele vai trabalhar o nado de crawl e a flutuação do nado de costas. Inserir então a pernada de costas somente se o aluno estiver seguro, né, no processo de flutuação e principalmente na manobra de levantar, como a gente viu também no nado de crawl. Não vamos à frente enquanto o aluno não vence um objetivo anterior, porque na água as pessoas têm muito medo. E aí nós temos a pernada do nado de costas, com os 2 braços ao lado do corpo, uma posição bem confortável. Ele pode realizar rolamentos, né, com os ombros e as mãozinhas, né, e o braço vai ao lado do corpo, bem tranquilo, e vai soltando esse movimento, um movimento bem natural, né? Vai fazer um pequeno impulso, então, primeiro, né, na borda da piscina e depois no fundo da piscina. Depois ele passa para uma posição um pouco mais de desequilíbrio, né? E que o aluno não pode ter tensão quando ele coloca o braço para cima e o outro braço fica ao lado do corpo. Esse movimento ele vai trazer uma desestabilização se o aluno estiver tenso. Se o aluno estiver descontraído, relaxado, vai ser uma posição muito confortável, né? Ele coloca o dedo mínimo na água, o braço estendido acima e bem próximo da cabeça, colado na orelha. E aí ele vai fazer a movimentação de perna, né? E é fundamental, né, que uma mão fique acima da cabeça e bem logo abaixo da linha da água. Então, o movimento na pernada do costas é diferente do crawl, né? É um movimento ascendente forte e deixa o descendente natural. No crawl, a gente utiliza o descendente forte e deixa subir natural. E aí o aluno vai ter uma boa propulsão. Com os 2 braços acima, já é uma posição de maior dificuldade, tá? Mas o aluno também se sinta seguro, confiante, ele vai conseguir realizar. É fundamental, então, que os braços estejam, né, logo abaixo da linha da água. É muito importante. Às vezes o aluno quer deixar o braço acima e aí ele começa a fazer força com o braço para cima e logo vai ter reação no quadril. O quadril vai cair. E aí nós temos a posição para os membros superiores. Os braços no nado de costas. Primeiramente, abraçada em pé com um ou com os 2 braços, certo? E aí a gente vai desenvolvendo o movimento, né, de rotação. Reforçar a posição de entrada e saída da mão na água, né? Entra na água com o dedo mínimo e sai com o polegar. Eu gosto inicialmente sempre de trabalhar um braço primeiro, depois o outro. E aí o aluno vai coordenando. Abraçada em decúbito dorsal, desenvolvendo então o trabalho, né, de pernas e trabalhando, né, um braço, depois o outro. Então vai rodando, né? Uma mão tá acima e a outra mãozinha fica abaixo, próximo da coxa. As trocas, elas ocorrem sempre ao mesmo tempo. Nunca se para os braços nas coxas, certo? Porque a mesma coisa que o crawl. Parou o movimento na coxa com os braços, o corpo vai cair e eu vou perder também a coordenação motora.
Reforçar a posição de entrada e saída da mão na água. Entra dedo mínimo, sai polegar. E aí tá a troca, ó. Realizar em pé, abraçada então, né, com a troca. Associando sempre a questão de eu estar com uma boa flutuação e mais as batidas de pernas adequadas. Reforçando polegar e indicador, entrada e saída da mão na água. E aqui nós temos o nado completo, né? Aonde eu vou alternando. Pode ver que os braços nunca se encontram. É muito importante que a gente saliente isso. O aluno tem uma tendência a fazer um braço e parar na coxa, o outro braço e parar na coxa, porque ele quer se coordenar e quer se equilibrar. E aí é que ele não se equilibra, né? O processo é diferente. Os braços têm que estar sempre alternados para manter esse equilíbrio, né? Quando um está embaixo, a mão na coxa, o outro está fazendo a entrada da mão na água. E assim a gente percebe que o aluno vai ter uma condição, né, muito melhor de desenvolver à medida que ele for etapa por etapa, né? Não queimar, né, nenhuma etapa no aprendizado, porque como a gente falou anteriormente, é um nado que é muito natural a gente deitar de costas, mas para algumas pessoas ele gera muita insegurança. Então a questão da respiração, né? A gente inspira pelo nariz e inspira pela boca e expira pelo nariz. Inspira pela boca e expira pelo nariz. Todo o tempo. E aí em decúbito dorsal, associando, né, a abraçada com a batidas de pernas e a rotação dos ombros. E a gente pode promover então uma evidência no nado, né, por meio da capacidade, né, inspiratória e expiratória. O nado de costas também promove, né, para aquelas pessoas que nadam em ambiente fechado e que a piscina é aquecida, um grande benefício em relação à respiração, né? Porque esse processo de respirar fora, né, da água e respirando aquele vapor da água aquecida faz muito bem para um problema respiratório que a pessoa tenha, né? Então, o nado de costas, ele traz esse benefício pela respiração fora da água, né? Então, naturalmente, se inspira, né, pela boca e expira pelo nariz. Depois, com o tempo, eu inspiro movimentando um braço e expiro movimentando o outro. Então, o nado de costas, ele traz, né, essa vantagem no sentido da respiração em ambientes fechados e que fazem muito bem, principalmente para os asmáticos, né? O nado de costas, ele não é um nado muito praticado em piscinas muito cheias, né? Porque a gente perde a visibilidade e isso traz uma dificuldade, né? Nesse sentido. Então, é um nado que ele é mais desenvolvido, aplicado na escola mesmo, aonde se tem o controle, né, das raias para que não ocorram os acidentes, né? Então,
é um nado que traz uma condição postural muito boa, né? Ele promove um equilíbrio, né, do corpo no sentido postural e que traz um conforto depois, né, que a gente possa ter alguma dificuldade de coluna. É o melhor nado para a gente fazer isso, né? Reparar esses problemas posturais que se apresentarem. E é um nado também que traz um fortalecimento muscular muito grande para quem é cifótico, né? Quando o aluno apresenta uma cifose muito acentuada, que normalmente a gente já começa a perceber no estirão, né, na adolescência, para que ela não se estabilize, esse aluno deve nadar, né, esse jovem deve nadar de costas com a braçada dupla que a gente chama, né? Ele vai nadar de uma forma comum nas escolas, a gente chama de costão, aonde o aluno projeta os dois braços ao mesmo tempo, né, para dentro da água, com pequenos batimentos de pernas, e ali ele faz as alavancas, né, fazendo a tração da braçada do nado de costas, tecnicamente pressionando essa água para frente, jogando a água para os pés, aonde na altura da coxa ele vai tirar os dois braços novamente para fora da água. E assim ele vai na sequência em toda a piscina. Então, se ele realizar semanalmente esses exercícios, como o costão, por exemplo, ele terá um bom desenvolvimento do seu peitoral e vai desacelerar esse processo da cifose, né? Porque o cifótico ele tem os dorsais muito mais fortes, né? E aí o peitoral vai ficando debilitado. Nesse educativo, né, que a gente faz, e também um corretivo, né, para a coluna, que a gente pode aplicar para fortalecimento do peitoral, ele vai se sentir nos primeiros dias com muitas dores, né? Porque ele vai estar trabalhando a musculatura que está muito encurtada, né? Muito debilitada. Então, é um educativo e um corretivo para a coluna. O nado de costas, então, é um nado que ele também é muito veloz, né? Quando nós falamos de competição, ele está assim num desenvolvimento de velocidade de uma forma absurda, né? Assim como os outros, né? E que a gente percebe um grande desenvolvimento, né? Técnico e de treinamento, né? Para esses, no caso, atletas, né? Mas nas escolas também a gente consegue promover, né? Um bom aprendizado e também oportunizar mais saúde para as pessoas. Então, aqui fechamos a nossa aula de nado de costas e nós vamos dar sequência aos nossos textos, às nossas atividades nas próximas aulas, tá certo? Um abraço a todos e tudo de bom.